Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo, e esse vídeo aqui é um vídeo bem especial porque a gente vai estudar um pouco mais sobre o Novo Testamento ou sobre a Nova Aliança. Nesse vídeo aqui então a gente vai estudar a lição 3 da Escola Dominical, que vai falar um pouco sobre o avivamento dentro do Novo Testamento. Só um detalhe, todo esse material aqui em PDF que eu vou disponibilizar para vocês, esse material vai estar dentro da nossa área de membro da nossa biblioteca teológica. Lembra da nossa biblioteca teológica, para os inscritos mais antigos? Então é o seguinte, pessoal, hoje a gente está lançando a nossa biblioteca teológica. O que é essa biblioteca teológica? Lá dentro vai ter estudos semanais, pelo menos 2 vezes por semana vai ter o link aqui do material completo da Escola Bíblica Dominical, a lição completa para vocês lá em PDF. Vai ter também um outro estudo relacionado à teologia, que geralmente vocês vão colocar lá em votação lá e a gente vai montar um estudo. Geralmente é sobre algum personagem bíblico, panorama do Antigo Testamento e Novo. Enfim, toda semana então a gente vai ter uma aula da Escola Dominical completa com vídeo mais PDF, e a gente vai ter também aqui na nossa biblioteca teológica mais um estudo aqui adicional de teologia. Vamos lá, pessoal. Então a nossa biblioteca então a gente vai inaugurar hoje. Inclusive o link da nossa biblioteca tá na descrição para vocês aqui. E para os alunos que estão vendo aqui agora, para a galera que está acompanhando esse vídeo hoje, ela vai ser apenas R$19, pessoal. Apenas por R$19 por mês, você vai ter acesso aí a todas as aulas da Escola Dominical, mais um estudo de teologia e mais de 100 estudos que já tem lá na nossa biblioteca. Então você assinando hoje a nossa biblioteca teológica, quando você entrar lá, já tem mais de 100 estudos em PDF, todos autorais, nada de Ctrl+C, Ctrl+V, coisinha da internet, todos autorais para você entrar lá, já baixar. Alguns já tem vídeo, outros ainda não tem vídeo, mas o material completo vocês já vão ter acesso lá na biblioteca teológica. E todos os estudos que a gente vai montando aqui durante o tempo aqui no YouTube, a gente vai transformar também em um PDF e vai colocar para vocês lá sem senha, sem nada, só para vocês entrarem e baixarem, beleza? Então hoje então estão literalmente, né, abertas as inscrições para a nossa biblioteca teológica. Após esse vídeo então, consuma bem esse vídeo aqui, depois vocês entrem lá na biblioteca teológica que vocês vão assinar e vai ter esse PDF aqui completo para vocês, beleza? Sem muita enrolação então, o recado já foi dado, esse material vai estar lá na biblioteca teológica para vocês também. Então vamos começar aqui a nossa primeira aula, ou melhor, nossa terceira aula da Escola Dominical. Essa lição então vai falar um pouquinho sobre o avivamento dentro do contexto aqui da Nova Aliança. E o primeiro tópico aqui fala um pouquinho, só um detalhe, nessa lição então a gente vai estudar os 4 evangelhos, a gente vai estudar o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João e o livro de Mateus. Esses 4 livros aqui a gente vai estudar um pouco hoje, individualmente, cada um deles. Depois a gente vai ter uma visão geral das cartas de Paulo, depois as epístolas gerais e por último a gente mata conhecendo um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Fechou? Vamos começar então aqui, ó. O comentarista desse PAD resolveu, dá uma olhadinha no slide aqui, ó. Ele resolveu deixar para vocês, pra gente já conhecer de cara aqui o apóstolo João. Então o primeiro livro que a gente vai estudar aqui é o livro de João. É o seguinte, pessoal, eu coloquei para vocês aqui, ó, o nome de João em hebraico. O nome de João em hebraico, então, é exatamente assim como vocês estão vendo na tela, ó. Yohanan. O nome João em hebraico, esse Yohanan, ele tem uma raiz de bondade, que é Hanan. Então o nome João em hebraico, ele passa essa ideia de alguém que é bondoso, de alguém que é misericordioso. Então o nome João em hebraico significa exatamente isso que eu coloquei para vocês aqui, ó. Aquele a quem Deus olha com um olhar de bondade. Então o nome João em hebraico é exatamente isso. Aquele a quem o próprio Senhor Jesus olhou com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia. Então o nome João é exatamente isso dentro do contexto hebraico. Vamos passar aqui, ó, que eu coloquei para vocês também um pouquinho da família de João para vocês conhecerem. Então João, ele era filho de Zebedeu, ele era filho também de Salomé, e ele tinha um irmão. Esse irmão de João era exatamente o nosso amigo aqui, Tiago, que foi um dos discípulos de Jesus também. Então era João e Tiago, eles eram discípulos de Jesus. Eu coloquei mais informações aqui para vocês também em relação ao livro de João. É o seguinte, galera, dentro dos 4 evangelhos, o livro de João é o que mais se destaca, porque ele é totalmente diferenciado dos outros livros. O livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas, eles contam mais ou menos ali as mesmas histórias. Claro que cada um conta com sua visão, com sua perspectiva, com seu contexto. Porém, o livro de João é um livro totalmente diferente.
tem várias histórias ali em João que a gente não vê nos outros livros. Então, o livro de João, como o próprio João ele viveu com Jesus, ele tinha essa vivência maior com Jesus, então ele narra várias histórias que os outros discípulos que não viveram com Jesus não narram. Então, um exemplo, a gente tem aqui a história de Jesus encontrando Nicodemos, lá em João capítulo 3. Essa história não é narrada nos outros livros. A gente tem também a mulher samaritana, que não é narrada nesse livro. A gente tem também a história da mulher adúltera, que ela foi lá, ela foi pega em adultério, aí levaram ela para Jesus, lá em João capítulo 8. Aí Jesus ele fala aquela questão, né, que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então várias passagens a gente só encontra no Evangelho de João. Como ele era muito próximo de Jesus, ele presenciou coisas que nenhum outro evangelista, nenhum outro apóstolo presenciou. Então essa era a característica principal aqui do Evangelho de João. Ela narra histórias que os outros não presenciaram ou talvez não achou importante e não narraram. Vamos avançar aqui então, ó. Aqui eu coloquei mais informações ainda, lembrando pessoal, olha que material top. Esse material aqui ele tá perfeito, você vai conseguir dar uma ótima aula com esse material. Então esse material aqui ele é indispensável para você que é professor da EBD. Eu falo isso pessoal, porque eu olho aqui o material e eu vejo que realmente é um material que agrega muito. Se você pegar esse material e for dar sua aula, você consegue ficar ali pelo menos 2 horas, 3 aulas dando a aula, tranquilo. Com o auxílio da revista, mais o material aqui que eu disponibilizo para vocês. Vamos avançar aqui, foi só um parêntese mesmo. Então aqui o Evangelho de João, ele não é considerado sinótico. Isso você tem que ler ele de forma separada. Se você só lê o livro de Marcos, Mateus e Lucas, você consegue ver ali histórias que são bem parecidas. Porém, aqui o Evangelho de João, ele não é nessa categoria aqui de ler junto. Você tem que ler ele separado, porque as histórias contadas ali são histórias que não tem nada a ver ali com os evangelhos anteriores. Beleza? E aqui, pessoal, em relação à revista, ela foca até bem o encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. A Bíblia fala que Jesus foi tirar a água do poço, tinha uma mulher ali, né, que a gente já conhece toda aquela história, e a mulher ela fica indignada. Ela fala, nossa, como sendo tu judeu, vem me pedir água? A história você já conhece, pessoal, mas aqui eu peguei algumas lições que a gente aprende com essa lição aqui do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Primeiro, os judeus e samaritanos poderiam conversar. Ali fala de união. Então, quando Jesus ele encontra aquela mulher e vai falar com aquela mulher, ela fica indignada, fala, nossa, como sendo você judeu, você vem falar com samaritano, sendo que judeus e samaritanos não conversam. Lembrando, eu já fiz um vídeo também falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês aqui no card se eu lembrar, beleza? Então Jesus ele quebra esse paradigma, ele quebra essa questão de não se conversarem. Então Jesus ele fala assim, mesmo sendo você samaritana, eu ainda converso. Pessoal, aqui fica uma grande lição para nós que em relação à união. A gente tem que aprender a conversar com todo tipo de pessoa. Hoje em dia tá bem complicado, né? Falar de política, um é de esquerda, outro é de direita. Parece que as pessoas não conversam mais se têm pensamentos diferentes. Então, às vezes, uma divergência política faz com que as pessoas se afastem. E o maior ensinamento que Jesus ensina pra gente aqui é sobre a união. É sobre ter essa compaixão de falar com outra pessoa, independente da religião, independente da região que mora, ou até mesmo do sentido partidário. Então Jesus ele fala com essa mulher quebrando todos os paradigmas ali em relação à comunicação com o samaritano. A segunda lição que Jesus ensina pra gente aqui nessa passagem de João 4 é que a água física ela pode até matar a nossa sede, só que ela mata de forma temporária. Já quando a gente bebe, né, da fonte que é Jesus, a gente bebe dessa fonte, igual ele fala, né, em João 4, aí sim a gente não passa mais ter sede. E aqui, pessoal, tá falando de sede no sentido espiritual. Então aquele que beber da fonte da água viva, essa pessoa vai ter vida. Essa pessoa, ela não vai ficar com sede mais. Então esse é o ensinamento que Jesus ensina para nós aqui, em relação à mulher samaritana. E por último ele fala sobre adoração em espírito e em verdade. Eu já fiz um vídeo também falando sobre esse assunto, não vou prolongar muito aqui, mas eu já falei também sobre o que é essa adoração em espírito e em verdade. Eu só vou pincelar aqui para você não precisar procurar no outro vídeo. Quando a Bíblia fala em adoração em espírito, ali estava falando, pessoal, literalmente mesmo no sentido de sem barreiras. Não ter barreiras ali para adoração a Deus. E quando fala em verdade, está falando sobre a religião judaica, porque ela adorava outros deuses. Então Jesus fala, você tem que adorar também em verdade. E a religião judaica na época
era mencionado ali como uma religião verdadeira. Então ali está falando sobre dois contextos: não ter a barreira no coração e adorar da maneira correta. Então adoração em verdade é exatamente isso. Eu fiz um vídeo explicando todo esse contexto aqui, depois vocês procuram lá no canal, beleza? Vamos avançar aqui, ó. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tópico 2, que fala sobre o avivamento no livro de Mateus. É o seguinte, pessoal. O livro de Mateus ele é destinado mais para os judeus. Então, Mateus, sendo um judeu, quando ele foi escrever o seu livro, ele fez uma apologia, ele fez uma apologética dos ensinamentos de Jesus para os judeus. Então tem muitas características que tem aqui no livro de Mateus que não tem nos outros livros. Por quê? O próprio Mateus ele enfatiza aqui vários pontos que são relevantes para o público judeu. Então ele fala, por exemplo, sobre a genealogia, ele fala que o próprio Jesus ele veio da raiz de Davi, ele fala que Jesus ele veio de Judá, ele dá vários pontos aqui que são extremamente importantes, que para um judeu ouvindo, ele já encarava mesmo Jesus como Messias. Um exemplo, pessoal, aqui é um parênteses aqui enorme. Por que Jesus ele nasceu na tribo de Judá? Já parou para pensar nisso? Ele poderia ter nascido na tribo de Levi, mas ele nasce na tribo de Judá, e o próprio Mateus ele enfatiza muito isso. O que quer dizer nascer na tribo de Judá? Deus fez uma promessa para Abraão que através de Abraão todas as famílias da terra seriam alcançadas. E fez uma outra promessa para Davi, que de Davi o reino dele, né, o reino de Judá ali, seria próspero, ele seria abençoador das outras nações. Então por que Jesus ele nasce em Judá e não em Levi? Pessoal, a tribo de Levi era uma tribo que servia para abençoar a nação de Israel. Os levitas serviam a nação de Israel. Se Jesus nascesse na tribo de Levi, ele teria que servir apenas Israel. Jesus falou, não, vamos mudar um pouco isso. A Bíblia fala que Jesus ele nasce na tribo de Judá, porque é de Judá que vai vir a bênção para as nações. Então Jesus ele veio, pessoal, na tribo certa, ele veio no tempo certo, porque nascendo ali, literalmente em Judá, ele seria bênção para todas as nações da terra, não somente para Israel. Por isso que, respondendo uma pergunta que mandaram no Telegram, por que Jesus ele nasceu então na tribo de Judá? Porque através de Judá, todas as nações da terra seriam alcançadas. Se ele tivesse nascido na tribo de Levi, apenas os levitas, apenas Israel seria abençoado através da pessoa de Jesus. Então o livro aqui de Mateus, ele enfatiza Jesus no ponto de vista judaico. Beleza? Vamos avançar aqui um pouco, ó. Eu deixei para vocês aqui também, né, as datas aproximadas que foi escrito o livro, foi aproximadamente ali no ano 60 depois de Cristo, e coloquei outras informações aqui também relevantes para sua aula. Aqui eu coloquei mais fontes aqui para vocês estudarem. Mateus ele ensina também sobre as filhas de Sião. A gente não encontra as filhas de Sião nos outros capítulos, nos outros livros da Bíblia. Pessoal, a gente tinha a cidade de Jerusalém, e as filhas de Sião são as cidades circunvizinhas. Algumas pessoas falam, não, as filhas de Sião é Jerusalém. Pessoal, não. As filhas de Sião, ó, Sião é Jerusalém. As filhas de Sião são as cidades vizinhas. Então Mateus ele enfatiza muito bem isso, que Jesus ele não veio só para Sião, mas ele veio para quem? Para as filhas de Sião, para as regiões ali vizinhas. Então Jesus ele fala diversas vezes sobre as filhas de Sião, que são as cidades ali que ficavam ao redor ali de Jerusalém, beleza? Pessoal, vamos avançar aqui, ó. Aqui eu deixei mais informação também para vocês estudarem, vocês deem uma olhada no material. E aqui agora a gente vai entrar um pouco na questão de Marcos. Então a gente falou de João, a gente já falou um pouco de Mateus e agora a gente vai falar um pouco de Marcos. Marcos, pessoal, ele era discípulo de Pedro. Então algumas pessoas, alguns teólogos chegam a dizer que a o livro de Marcos é uma coisa relacionada às crônicas de Pedro. Por quê? Marcos ele não viveu com Jesus, ele não conheceu Jesus, só que ele era discípulo de Pedro. Pedro conheceu Jesus, Pedro contou essa história para Marcos. Então o que acontece? Algumas pessoas falam que esse evangelho aqui são as crônicas de Pedro. Por quê? Porque a gente tem muitas informações aqui relevantes de Pedro que a gente não vê nos outros livros. E por que acontece isso? Mais uma vez dizendo, Pedro foi o cara que orientou o apóstolo, ou melhor, o discípulo Marcos. Então Pedro, passando as informações que ele viveu com Jesus, as coisas que ele presenciou, ele foi narrando para Marcos, e Marcos foi literalmente ali, né, escrevendo o Evangelho de Marcos. Então Marcos, pessoal, ele tinha a intenção de evangelizar os romanos.
Então essa é o propósito aqui do livro de Marcos, evangelizar os romanos, trazer um grande avivamento para os romanos. Então muitas coisas que eles escrevem só faz sentido se o cara for um romano. O cara que é um romano, conhece o contexto romano, conhece as leis romanas, quando ele lê o livro de Marcos, ele consegue ter uma compreensão muito maior. Então assim, a gente tem Mateus escrevendo para os judeus, a gente tem aqui Marcos escrevendo para os romanos, e depois a gente vai ter um outro camarada aqui chamado Lucas. Lucas escreve para os gentios. A gente tem esses três aqui então. Vamos lá, então, ó, eu vou colocar para vocês aqui agora Lucas. Então Lucas, ele era um camarada que ele escreveu para os gentios. Mais uma vez, fixador aqui na memória de vocês. A gente tem aqui Mateus, ele escrevendo para os judeus. A gente tem Marcos escrevendo para os romanos. E agora a gente tem Lucas escrevendo para os gentios. Quem que eram gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Todas as nações de fora, para todos os povos, Lucas escreveu para essa galera. E vamos lá, se de um lado a gente tem Marcos, que era discípulo de Pedro, agora a gente tem Lucas, que é discípulo de Paulo. Olha que interessante, pessoal. A Bíblia fala então que Lucas, ele era um camarada grego. A Bíblia chama ele aqui, eu coloquei para vocês, ó. Lucas é um médico muito amado por Deus, então ele era médico. O trabalho que Lucas fez, né, recolhendo as informações, foi um trabalho muito árduo de pesquisa. A gente poderia falar que o Evangelho de Lucas é um TCC. Por quê? Lucas pegou em todas as fontes, inclusive com Paulo, todas as fontes com Pedro, com todo mundo, e foi montando e juntando as informações aqui sobre Jesus. Para escrever para quem? Para os gentios. Então o Evangelho de Lucas, ele cumpre esse propósito de apresentar Jesus para os gentios, não para uma nação específica. Então o Evangelho de Lucas, ele é conhecido também como o Evangelho do Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque a gente vê várias referências de Lucas chamando Jesus de Filho do Homem. O Evangelho de Lucas mostra a Jesus o lado humano dele. Tanto é que a gente vê Jesus sendo apresentado no templo. Sabe quando nas Assembleias de Deus, geralmente, né? Pega a criança, leva no templo, apresenta. O que acontece? Jesus, ele é apresentado no templo. Então assim, ele mostra que Jesus, mesmo sendo Deus, ele teve comportamentos humanos. Então o livro de Lucas, pessoal, é um livro bem complexo e ele mostra esse lado aqui mais humano de Jesus, beleza? Pessoal, vamos avançar aqui, ó. Na apostila de vocês tem todo esse material aqui para vocês lerem, anotarem. Lá vocês na biblioteca vocês vão ter acesso a tudo isso, mais as outras aulas que já estão lá complementares a essa, beleza? Vamos avançar aqui, tópico 2. O tópico 2 vai falar um pouquinho sobre o avivamento na igreja primitiva. Então vamos lá, a gente estudou os 4 evangelhos, a gente estudou Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora a gente vai entrar no evangelho aqui agora a gente sai desse período aqui dos 4 evangelhos e a gente vai entrar aqui no 5º período, que é da igreja primitiva, que é o livro de Atos. Então aqui, pessoal, no livro de Atos que começa literalmente, né, as primeiras igrejas brotando e o evangelho sendo propagado. Aqui a gente tem literalmente, né, a igreja do Senhor ganhando forma e invadindo as nações, através de Paulo, através de Pedro e os outros discípulos. Aqui na igreja primitiva, eu coloquei uma coisa interessante para vocês. A Bíblia fala que a igreja, entre aspas, começou com a descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. No próximo tópico eu vou falar sobre isso. Só que, qual que é interessante nisso? Deus escolheu a festa de Pentecoste para descer ali e marcar as pessoas. O que acontece, pessoal? Para a gente entender melhor esse contexto, a gente tem que compreender as festas bíblicas. Existiam pelo menos 3 festas bíblicas que são chamadas de festa da solenidade. Nessas 3 festas bíblicas, todo mundo tinha que voltar para o templo, tinha que subir para Jerusalém. O cara tá lá tá lá em Cafarnaum, o cara tá lá em Judéia. O cara tem que sair de lá e tem que vir para Jerusalém. 3 festas acontecia isso: a festa de Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das semanas, ou a festa das primícias. Porque nessas 3 festas as pessoas tinham que voltar para Jerusalém. O que acontece, pessoal? Após as festas das primícias, ou a festa de Shavuot, que é a festa da semana, durante 49 dias aconteciam essas festas, e no dia 50 seria a festa de Pentecoste. É um dia que todo mundo estava reunido ali em Jerusalém. Então o que aconteceu? Deus resolveu mandar o Espírito Santo, Jesus mandou o Espírito Santo nesse dia, que estava todo mundo ali em Jerusalém. Por isso que a Bíblia fala que depois que eles saíram falando em novas línguas, várias pessoas de outros idiomas conseguiam entender o que o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro estava dizendo. Por quê? Tinha uma galera ali devido à festa dos tabernáculos.
ou melhor, a festa do Pentecoste, beleza? Então esse aqui é um ponto importante para vocês comentarem na aula. No material de vocês eu já deixei, agora aqui também eu estou deixando uma ilustração para vocês, ó, só para vocês entenderem as festas. A gente tem aqui a festa de Páscoa, a festa dos pães asmos, que acontece 3 dias após a festa de Páscoa. Depois a gente tem a festa das primícias, 50 dias, preste atenção, ó, 50 dias dessa festa de primícia até a festa de Pentecoste ocorre em 40, ó, desse intervalo aqui, são 49 dias. No dia 50 ocorre a festa de Pentecoste. Nessa festa de Pentecoste foi quando o Espírito Santo desceu e começou ali conceder aí aos discípulos poderes diferenciados. Depois a gente tem as outras festas, que é a festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos. Dentro do nosso curso de hebraico, dentro do nosso curso de Tsad, a gente tem todas essas festas aqui desmuiadas ali, né, destrinchadas ali para vocês, com material completo, falando de cada uma dessas festas. Eu vou deixar para vocês também o link do curso de Tsad. Mas eu quero aprender mais a cultura judaica, festas bíblicas. O link vai estar aqui embaixo para vocês também, o curso de Tsad, o curso de hebraico bíblico. Lá eu falo sobre cada uma dessas festas aqui com slide, apresentação. Vocês vão aprender muito sobre esse assunto. Vamos avançar então, ó. Aqui eu trouxe, né, alguns benefícios que o avivamento trouxe. Ele trouxe então a expansão geográfica ali. As pessoas estavam saindo de Jerusalém, voltando para suas casas, agora com o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu ali em Atos 2, todo mundo ali reunido, depois essas pessoas voltaram para a casa de vocês e levando o avivamento. É assim que acontece, Deus escolheu a data certa para trazer o batismo ali sobre aquele povo. Agora no tópico 2, pessoal, fala sobre a descida do Espírito Santo em si. Quando o Espírito Santo desceu, na verdade é um cumprimento de uma promessa do livro de Joel. Aqui vocês já conhecem toda a história, né? Fala que o Espírito Santo seria derramado sobre os povos, as pessoas seriam impactadas pelo poder de Deus, e isso aconteceu em Atos capítulo 2, beleza? Vamos avançar aqui, ó. Tópico 3 vai falar um pouquinho sobre o avivamento que Paulo traz através das epístolas paulinas. Então, quando a gente divide, né, a Bíblia, a gente fala, no Novo Testamento, a gente divide nos 4 evangelhos, depois entra um livro histórico, que é o livro de Atos, que fala sobre a igreja, e depois, na outra categoria, vai vir quem? Os livros de Paulo, as epístolas paulinas. São 13 livros que Paulo escreveu. A epístola paulina se divide em 13. Depois das epístolas paulinas, a gente tem as epístolas gerais, que são os livros que não são de Paulo, beleza? E depois, por último, a gente tem a categoria aqui, que é o livro de Revelações, ou livro do Apocalipse. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a epístola de Paulo. Então, Paulo, pessoal, ele escreveu pelo menos 13 livros na Bíblia. E o propósito de Paulo em escrever esses livros é específico para cada região. Então, um exemplo, no livro de Coríntios, Paulo ele fala sobre um problema específico da igreja. Então lá tinha muita homossexualidade, lá tinha muita fornicação, vários problemas ali na igreja de Coríntios eles estavam enfrentando. Então Paulo escreveu as cartas para Coríntios resolvendo o problema. Por outro lado, a gente tem Paulo escrevendo também as cartas para os romanos. Quando Paulo escreve as cartas para os romanos, ele estava ali discipulando os novos convertidos. Então é uma carta mais ampla, que ele fala sobre a justificação pela fé, ele fala sobre a salvação, ele fala sobre o pecado. Então tem vários assuntos gerais ali no livro de Romanos que não tem em outros livros. Porque dessas 13 cartas que Paulo escreveu, sempre era específico para resolver algum tipo de problema. Então, essa é a visão geral que a gente tem aqui das epístolas paulinas. No material, vocês vão poder estudar um pouco melhor sobre isso. Agora a gente vai ver as epístolas gerais. Quais que são as epístolas gerais? As epístolas que não são de Paulo, beleza? E quais são elas? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Essas são as epístolas gerais. Elas são epístolas gerais porque elas são atemporais. O que quer dizer isso? Elas servem para todo contexto, para todo momento, porque elas são atemporais, beleza? O que foi dito há 2000 anos atrás serve para você ainda em 2023 ou 2020 e tanto que você estiver vendo esse vídeo. Vamos avançar aqui, ó. E por último a gente tem as cartas aqui, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, o livro da Revelação. Quem escreveu esse livro, pessoal, foi o nosso querido amigo, o apóstolo João. Então João, quando estava lá exilado na ilha de Pátimos, ele teve uma revelação de Deus, ele viu o céu aberto, ele viu um livro se abrindo, ele viu 7 selos sendo desatados um por um, e ele tem essa visão maravilhosa que é o livro escatológico do Apocalipse. E ali nesse livro de Apocalipse a gente tem várias coisas ali que são muito importantes,
que eu já gravei vários vídeos aqui, né, sobre escatologia. Se eu lembrar, eu vou deixar para vocês no card aqui também. E assim, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa terceira aula da EBD. No material, vocês vão ter acesso a todas essas informações aqui, vocês vão poder fazer aqui um estudo detalhado e melhorar aí em 99%, 130% a aula de vocês. Então, mais uma vez, esse material aqui ele vai estar disponível apenas para os nossos alunos da biblioteca. Então, por R$19 por mês, vocês vão ter acesso a esse material, outros materiais que eu estou produzindo durante a semana. Então, o material completo aqui, mais as aulas, mais o grupo que a gente tem no Telegram para vocês tirarem dúvida, a gente vai deixar aqui disponível para vocês no primeiro link da descrição. Vocês vão ter acesso à nossa biblioteca teológica. É a maior comunidade e a maior por enquanto não, mas a melhor comunidade, sem dúvida, de estudos bíblicos. A gente vai ser a nossa aqui, a nossa biblioteca teológica. Porque além de trazer conteúdos de hebraico bíblico, de cultura judaica, vocês vão ter acesso também a todo esse arsenal teológico aqui brasileiro que a gente tem. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, eu sempre esqueço. Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra aí no próximo vídeo. E você que vai assinar a Biblioteca Teológica, seja muito bem-vindo. Obrigado pela confiança. Eu espero encontrar você muito em breve ali na nossa área de membros. Até mais e tchau, tchau.